Vou inserir a chave do software no computador. Vai aparecer o ícone PDesign aqui. Vou clicar 2 vezes. Aí eu venho neste ícone de instalação, clico 2 vezes, clico no sim e aguardo ele iniciar a instalação. Eu escolho o idioma, no caso o português, venho avançar. Aqui ele dá as informações que ele é um software que tem a licença, né? Tem todo a chave. Aqui são os termos de uso. Aceito. Clico em avançar. E aí, instalar. Vou concluir. Fecho essa. Vou clicar 2 vezes no ícone que está na minha área de trabalho, que é o do PDesign 11. Vou abrir o PDesign. A primeira tela que vai aparecer é a tela do assistente. Eu vou no assistente, tem o manual de instruções. Se caso eu precisar ter alguma dúvida, aqui já vem tudo explicadinho, tá? Olha, vem tudo, as operações, como faz, ó, vem tudo explicado, tá? Manual. Voltando no assistente. Aqui também é outro para criar com facilidade. Então, aqui é um ícone que tem aqui no assistente. Ele vai te ajudar a montar alguns desenhos, alguns bordados, e ele já tem esses bordados de acordo com a peça que você vai usar. Um exemplo, eu quero bordar um avental de frente, um avental para cozinheiro, um avental para um churrasqueiro, então ele já tem alguns modelos. Aí eu quero bordar uma jaqueta, quero bordar uma camisa, então ele já tem alguns modelos aqui prontos que você pode apenas editar. Editar o quê? Seria o quê? Colocar o nome da pessoa, do comércio que vai ser utilizado essas peças, né? Então eu venho aqui, clico, ele vai me aparecer aqui, todos, aqui um exemplo, os aventais, né? Tenho esse ícone, que são os aventais, tenho os de bolsas, tenho o ícone para calça, tenho para jaquetas, tenho para os bonés, aqui, bonés, tá? Então, eu posso clicar qualquer um desses ícones e eu vou editar com a palavra que eu desejo, do meu cliente, ou então de uma pessoa que faz uma encomenda, um amigo, tá? Aqui, que nem, por exemplo, aqui tá com a letra T. Consigo editar e colocar uma outra letra. Então, nós vamos fazer isso agora, tá? Vamos no aventais. Vou vir aqui neste daqui, que o nome tá bem visível, tá? Ó, na verdade, ele tá aqui com a Helena, né? Com o nome Helena. Mas eu posso editar, porque a minha cliente, ela tem outro nome, né? Então, ele já tem eu não preciso ir lá no PDesign e fazer uma outra criação. Eu posso vir aqui, vou editar o nome Helena, né? Olha aqui. Venho aqui, ele já tá aqui embaixo. Cliquei, coloquei editar texto e vou editar. Apago o nome Helena,
e vou inserir o nome Maria. Coloco próximo. O desenho já ficou com o nome Maria, tá? Editar a página do desenho para poder aparecer no meu PDesign. Não coloco cancelar nem anterior. Venho aqui, coloco esta página. Ela vai aparecer no caso, essa imagem, né? Essa matriz que eu escolhi, que ela estava assim, semi-pronta, com outro nome, e eu coloquei o nome da minha cliente, que é Maria. Estava com o nome Helena e coloquei o nome Maria. Posso vir aqui e salvo, transfiro para o pendrive e coloco na minha máquina para bordar, tá? Venho aqui novamente na florzinha e procuro o meu assistente. Coloco o meu assistente, eu já vi os 2 ícones do assistente, vou ver o terceiro ícone do assistente. O que seria este ícone? Criar padrões de bordado usando imagens. Então, na verdade, essas imagens, elas já estão no PDesign, tá? Então, eu clico aqui e ele vai eu vou clicar aqui. Ele vai me dar todas as imagens que ele já tem e que eu posso transformar essas imagens em bordado. Essas imagens elas ainda não estão em formato de bordado. Ela tá nesses formatos aqui embaixo, tá? Que não são, não é uma linguagem de bordado, não é um formato de bordado, tá? Então, e essa página aqui é muito bom para as pessoas treinarem, tá? Fazer a criação, treinar a criação, porque tem desde um desenho simples, como é assim esse coração, como um desenho mais elaborado aqui, com mais cores. Então, essa daqui, olha, é uma página de treino. Você vai fazendo a sua criação e vai escolhendo aqui, ó, tem várias pastas, olha, tudo dentro do PDesign, tá? Tudo aqui dentro do PDesign, ó, a maçã, tá bom? Venho aqui novamente, vou ver outro ícone do assistente para me ajudar. Esse assistente, olha, esse quarto item do assistente, ele tem o quê? Definir tamanho do bastidor e tecido. Então, eu venho aqui, clico, coloco em não salvar, porque foi só um exemplo, né? Eu não vou colocar na máquina agora. Aí, ele vai me dar essa página aqui, tá? Essa janela, que ele tem a máquina doméstica, a PR. Clicando na máquina doméstica, eu vou ter estes bastidores, sendo que esses 2 últimos aqui, eles são os bastidores de duas etapas, tá? São bastidores que a matriz de bordado que vai neles tem que ser feita obrigatoriamente no PDesign. Tem a PR também, os bastidores da PR, todos eles, tá? Todos, inclusive o bastidor de boné, o redondo, cilíndrico e os de bonés, tá? Para aba larga, todinho, todos os bastidores que a PR, que as máquinas, né, na versão do modelo PR usam, tá? Coloquei OK. Agora ele vai me mostrar o tipo de tecido. Eu tenho aqui brim, couro, deixa eu tirar o mouse aqui, brim, couro, lã, lona, tá? Enquanto eu não sei o tecido, eu sempre bordo um tecido, um certo tipo de tecido, né? Eu coloco no padrão. Aí vai se ajustando. A máquina, você vai ajustar, fazer esse ajuste lá na máquina. Como na aula de manejo a gente orienta, né? As agulhas, o tamanho da agulha,
se é ponta bola, se não é, então você faz esse ajuste lá na máquina, no caso, né? Venho aqui no assistente novamente. E aqui eu tenho algumas fontes a mais do que ela tem aqui, tá? Tenho a letra A, que ele vai ser a janela para me mostrar esses tipos aqui de fonte. E tenho outros, ó, decorativas, em bloco, script, todos eles. Tem os textos, já textos prontos, que também fica igual aquela a outra edição do avental. Vão ser textos prontos que vão ter um padrão um layout assim diferente, no qual eu posso colocar o texto que eu quiser. Posso mudar para o texto que eu quiser, tá bom? Venho novamente no assistente. Aqui são formas já prontas, tá bom? Que tem. E aqui são os bordadinhos prontos, né? São desenhos que eu também posso, olha, aqui tem várias pastas, várias opções, tá? Então tem bastante coisa, bastante bordado, bastante coisa para explorar o P-Design, tá? E o assistente, assim, as páginas, a função do assistente, já falei todas. Abrir bordado, abrir desenhos de bordado seriam os desenhos que estão na memória, né, do computador, algum desenho que esteja no pendrive, aí seria aqui. Este é um último desenho que eu coloquei no P-Design. E aqui é o database. O database, depois, quando nós formos gravar, aí eu vou explicar, tá? Quando eu for terminar a criação e colocar pro pendrive, eu explico essa janela aqui, que a gente tem uma outra opção, ela pode ser achado esse ícone aqui, e tem um outro lugar que a gente também pode achar, tá? E, enfim, esse foram as funções, os ícones do assistente. Bom, aqui, depois que nós vimos o assistente, né? Todas as funções aqui do nosso assistente. Agora eu vou mostrar as funções nas barras de ferramentas aqui do P-Design, tá? Aqui nós temos essa folhinha, ela é para mudar a página, criar uma nova página. Vamos dizer que eu já terminei a minha criação do desenho e já salvei o desenho, então eu venho aqui e clico uma nova, né, com uma nova página, tá? Uma nova folhinha em branco. Aqui ele vai abrir um arquivo que esteja no computador, nos meus documentos, na área de trabalho. Então ele é um atalho para fazer isso, tá? Aqui para gravar, aqui eu aumento, dou zoom na tela, no caso. Aqui eu vou e eu adianto, né, ou volto o que foi feito no bordado. Esse daqui é um outro atalho para o assistente, tá? Esse assistente, essa janela do assistente. Aqui é a opção para eu escolher os bastidores. Então, tenho aqui como escolher, então tem um atalho. Aqui é o manual, novamente um atalho para o manual. E aqui eu vou personalizar as ferramentas que eu quero que apareça na minha barra de ferramentas, tá? Os atalhos, aliás, que eu quero que apareça na minha barra de ferramentas. Aqui eu tenho mais algumas edições e edições, né, dos bordados. Aqui eu tenho
as fontes. O P-Design ele tem mais de 150 fontes. Tá? Ele tem todas essas fontes aqui que você pode escolher. E além de escolher todas essas fontes, ainda nós temos as edições que pode ser feita. Nós temos, volto aqui para o início, nós temos as formas, tá? Que eu posso escolher já uma forma já pronta, ou então aqui são as ferramentas de criação. Aqui são outras ferramentas, para aproximar, para afastar, né? Aqui ele põe a mãozinha ao invés da setinha do mouse. Aqui para mede padrões e distâncias, né? Para importar padrões, aí eu tenho padrão decorativo, da biblioteca. Arquivo seria dos documentos do computador, o área de trabalho. Aí você consegue pegar os arquivos, tanto em imagem ou em bordado, que estejam no seu computador. Tá? Design Center é aquele que nós mostramos, né? Lá no assistente. E aqui são outras ferramentas para edição. Aqui é a primeira aba de início. Aqui é imagem. Quando eu vou fazer uma criação, eu tenho que colocar uma imagem para eu poder fazer essa criação e transformá-la em bordado. Então eu venho em abrir, né? Arquivo. E eu vou procurar onde está. No caso aqui, ele já abriu naquela página do assistente que eu falei que era para treino, né? Então, venho aqui e abro, tá? Poderia ser uma imagem de um logo de um cliente. Você vai proceder da mesma forma. Vir na imagem, abrir e você vai procurar. Tá? No caso aqui, abriu nesta página do P-Design, do próprio P-Design, mas eu poderia achar em qualquer pasta do meu computador, tá? Aqui, documentos, área de trabalho, em qualquer página eu procuraria este logo, né? Aí aqui tem as edições. Aqui seria a perfuração automática, que seria a criação automática. Depois, mais pra frente, nós vamos falar sobre isso. Aqui eu só vou mostrar a janela, né, a ferramenta, o ícone, né, dela. Aqui nós temos a transformação em ponto cruz, também mais pra frente vamos falar isso. E aqui em foto, tá? E aqui eu vou girar à direita, à esquerda, tá? Modificar a imagem, salvar. No caso aqui, vou excluir. Agora aqui, visualizar o bordado. Então eu tenho como editar aqui, como que vai aparecer esse bordado para mim, né? Como que eu quero que ele apareça. Então eu tenho o sólido, o ponto, que ele é uma visão assim, que ele vai parecer um desenho, parece uma coisa mais em desenho, e essa é a visão realista, que parece mesmo em 3D, parece que é um bordado, né? E aqui eu tenho a ordem da costura, também é uma edição, que a gente, depois mais pra frente, nós vamos ver isso. Aqui seria uma edição de como vai mostrar o bastidor. Eu gosto de colocar assim, tá? Eu gosto de fazer assim, e aqui eu coloco assim. Aqui é mais ou menos, aqui como é em milímetros, aqui provavelmente ele está em 1 centímetro aqui, tá? 10 milímetros, 1 centímetro cada quadradinho deste, tá?
E aqui é a comunicação com a ScanCut. Nós temos aqui o Canvas, né, que é o software da Scan, né, que você vai poder, eles vão se conversar, Scan e PDesign, tá? Passada a apresentação das ferramentas e da barra de ferramentas, né, do PDesign, então agora eu vou começar pelo texto, pela letra, para editar, escrever nomes e editar. Então eu venho na aba início. Na aba início eu vou ter aqui este A, que ele é o ícone para poder achar as minhas fontes, tá, de letras. Aqui ele vai me mostrar 3 opções. A primeira seriam as fontes para normais, né? Vamos dizer assim. São perto de 150 fontes ou mais. Então eu vou, que eu quiser escrever um nome, ou mesmo colocar um nome num uniforme de uma criança, para a criança não perder, então eu venho aqui. Aqui seriam as letras pequenas, tá? Então são letrinhas que, olha, aqui o próprio layout aqui da fonte fala de 5 a 6 milímetros, tá? Então elas têm todas essas opções. Essas letras pequenas a gente precisa prestar atenção, porque sempre que for fazer uma criação, utilizar essas letras, o ideal é sempre fazer uma prova antes, principalmente se o tecido for em malha, né? Sempre fazer uma prova antes do bordado e verificar, porque ela é bem pequenininha, né? Verificar a grafia. E tem algumas aqui, eu acredito que não, algumas aqui, e a maioria delas, se não forem, eu acho que só tem uma ou duas que aceita o acento. O que seria o acento? O circunflexo, o acento agudo, o tio. Então a gente precisa ficar bem atento a isso, tá? Nós temos algumas opções, porque se a letra não dá essa opção de acento, a gente pode fazer um acento, a gente criando um acento na letra, mas isso também mais pra frente eu vou falar, tá? Aí eu venho aqui, né? Tô no texto, nas fontes normais. Agora eu venho aqui nas fontes monogramas, né? Então, os monogramas são aqueles monogramas de 3 letras. É isso que me dá a opção. Também nós vamos ver também mais pra frente. Aqui nós temos 2 fontes são também monogramas, né? Mas eles são já os monogramas florais, que se usa muito em toalhas, roupão, né? Assim, para personalizar, né? Por a inicial da pessoa, né? Que nem tem pessoas que gostam, né? Usam as toalhas e colocam em todas as toalhas, colocam iniciais. Colocam iniciais também nos guardanapos, entendeu? Então seria mais ou menos isso. Então nós temos umas opções desses monogramas, além do monograma que eu mostrei aqui, o de 3 letras, tá? Agora nós vamos escrever algum nome aqui, e aí eu vou mostrar as edições o que eu posso fazer com esse nome, tá? Quais as edições que eu posso usar com esse nome. Posso escolher qualquer uma dessas fontes. Tem mais de 150 fontes, tá? Olha. E tem algumas fontes que são conhecidas, como Arial Black, algumas fontes conhecidas, tá?
Bom, vou usar esta, tá? Vou escrever novamente o nome, Maria. Vou usar o maiúsculo e o minúsculo, tá? Aperto o Enter, tá bom? Quando eu faço, deixa eu só fazer, eu apertei um espaço, tá vendo aqui? Eu vou voltar esse espaço, tá? Olha. Tá? Eu apertei errado, ao invés de, como eu não estava olhando para o meu teclado, ao invés de eu apertar o Enter, apertei o espaço, e aí ele ficou aparecendo aqui, tá? Mas eu já cliquei aqui e voltei, e ele vai ficar só com o nome, sem o espaço, tá? Eu posso movimentar o nome. Aqui eu tô com um bastidor, deixa eu ver o bastidor que eu tô usando. Eu estou usando para uma máquina doméstica o bastidor 10x10. Posso usar para minha outra máquina o bastidor 13x18. Se eu precisar outro bastidor, minha máquina é outra máquina, ela tem um bastidor maior, olha, 20x30, tá? Então eu posso escolher o bastidor e já visualizar como vai ficar o nome antes de eu colocar na máquina. Eu não preciso colocar o nome e depois eu visualizo lá no bastidor, na telinha da máquina. Eu já tenho essa opção de visualizar aqui. Por enquanto eu vou deixar no 10x10, tá? Aqui eu tenho este ícone. Ele vai me mostrar, você viu que ele estava aqui separado e aqui um só, tá? Aqui, como eu tenho uma cor, eu tenho apenas uma cor, eu não preciso subir e nem organizar. Quando eu chegar na parte de criação de matrizes e de edição de letras, onde eu vou acrescentar, talvez eu acrescente alguma imagem de bordado, algum bordado, né? Aí aqui eu vou precisar. Aí eu vou ensinar como otimizar o bordado, tentar otimizar ele bordando primeiro as cores, uma cor só, primeiro uma cor, depois outra cor, tá bom? Então aqui eu não estou na visão realista, mas eu quero colocar. Eu não preciso ir aqui no visualizar para colocar, como eu ensinei, como eu mostrei para vocês. Eu posso vir aqui, eu continuo no início e eu venho aqui, olha, no rodapé, aqui embaixo. Coloco a minha visão realista, tá? Cada vez que eu clico e que eu seleciono o meu nome, ele vai aparecer aqui, no atributos de letras, né? Das letras aqui, tá? Então, eu tenho importar, tenho a cor e tenho atributos da costura. Aqui eu tenho atributos das letras de texto, tá bom? Então, o que eu faço? Se eu quisesse modificar o nome, tá? Eu já começo a edição aí. Se ao invés de eu escrever Maria, eu quero escrever José, eu não vou precisar fazer aqui, ó, sair da página assim, tem mais trabalho, né? Eu venho aqui, apago Maria e eu vou escrever José. Pronto, mudei o nome, vindo aqui no atributos de texto, tá? Vou voltar para Maria. Voltei aqui. Lembre que quando eu apresentei essa ferramenta era para ir e voltar? Ele adianta e ele volta, tá? Ele vai voltar para Maria e quando ele adiantar, ele vai ir para o José, tá? Vou ficar ainda aqui, Maria. Aí aqui eu tenho espaçamento, deslocamento vertical, são todas as lições. Ângulo de rotação, desculpa.
tá? Mas eu ainda prefiro fazer assim, organizar deste jeito, virar aqui, ó. Eu ainda prefiro girar aqui assim, vamos dizer, 90, tá? Eu prefiro assim que ele fica retinho, tá bom? Aqui, alinhamento. Agora aqui eu tenho a página de edição. Posso transformar o meu nome, olha. Tudo isso. E eu ainda posso editar, tá? Posso vir mais para cima, mais para baixo, tá bom? Olha, aqui, sim. Todas. Quando eu saio dessa ferramenta, volta o meu nome, o nome para o normal. Quando eu for criar um nome no PDesign, eu vou criar aqui, colocar Maria. Eu venho aqui, aonde eu escolhi a fonte, e ele vai aparecer este nome Maria em todas as fontes que ele tem. Olha, tá? Todas. Em todas as fontes que ele tem. Tá? Ó, se eu quiser trocar, e assim vai indo, ó. Todas as fontes. Então, quando eu digito um nome no PDesign, olha, ele vai me mostrar como fica esse nome nas fontes que o PDesign tem, tá? A partir do momento que eu tiro a seleção, ele já volta ao normal, tá? Então, para fazer isso, eu tenho que digitar o nome e deixar ele selecionado na hora que eu digito e já vir aqui nas fontes, né? Também posso duplicar o nome que eu fiz no PDesign. Posso copiar, posso colar. Olha lá, colei, tá? Mais um nome. Agora eu vou deletar, vou ficar só com um só. Posso vir aqui, aqui no atributo do texto, eu tenho esses ícones, e quando eu seleciono uma edição que não é a original, e eu quero voltar para a seleção, para o formato original, né? Eu só faço assim. Então, vamos dizer, eu coloquei o espaçamento de caracteres, né? Coloquei, ficou assim, mas eu não gostei. Então, eu quero voltar para o original, eu faço assim, tá bom? Aqui eu venho para o alinhamento, para cá, aqui. Eu tenho essa opção de colocar o nome assim, muito usado na perna de calça de uniforme, o logo das empresas, nome das empresas assim, de escolas também. Eu venho aqui na aba outra edição que eu posso também fazer com o nome que eu criei no PDesign. Eu venho aqui na aba de texto e eu venho aqui, olha, nessa parte da costura, e eu vou
abrir a opção de contorno. Então, eu venho aqui e vou colocar contorno zigue-zague. Vamos ver como é que fica. Essa fonte não se deu muito bem com esse contorno. Vou colocar o ponto corrido. Já ficou. Aqui eu vou mudar a cor do contorno. Olha. Tô com a cor do contorno, tá? Mudei. Tá bom? O que eu posso fazer? Posso colocar o contorno triplo, que ele é um pouquinho mais grosso. E posso mudar também, posso colocar ele marrom e a minha letra posso colocar em verde, olha, tá? Posso modificar assim e fazer as duas cores diferentes. Posso colocar também a mesma cor? Posso. Venho aqui, seleciono. Eu tenho sempre, toda vez que eu for fazer uma edição no nome, ou mesmo num bordado, eu tenho que selecionar, eu tenho que clicar em cima da matriz e selecionar. Ela vai me abrir as opções. Olha, pode verificar aqui, tá tudo cinza, e aqui, quando eu seleciono, ela me abre praticamente todas as opções, tá? Então, eu venho aqui e vou fazer da mesma cor. Então, os dois vão ficar da mesma cor. Posso mudar tudo de uma vez? Posso vir aqui, mudei tudo de uma vez, tá? Então, essas são as edições que eu posso usar no nome e nas letras, né? Criando os nomes no PDesign. Além das nossas fontes tradicionais, que são mais de 150 fontes, nós temos os outros 3 ícones aqui, que são as fontes pequenas, de 5 a 6 milímetros e de 3 a 4 milímetros, tá? Quando que eu vou usar estas fontes pequenas? Quando o nome for muito, tiver mais que 1 ou 2 nomes e você vai ter que bordar num espaço pequeno, então eu vou ter que diminuir muito a letra. Nas fontes tradicionais é um pouquinho complicado diminuir. As fontes às vezes podem ficar falhadas, alguma coisa assim. Então o PDesign já disponibilizou para nós 10 fontes que você pode utilizar, que ela já está nesse tamanho que é bem pequeno, tá? E a única coisa que, como eu falei inicialmente quando eu fui apresentar as ferramentas, né, e os ícones aqui do PDesign, que a gente sempre tem que ficar atento quando digita um nome, se vai ser compatível com a fonte que eu estou escolhendo, porque pode ter falhas, pode ter fontes que não aceitam acento. Então, eu vou agora escrever, vou digitar uma palavra, criar uma palavra aqui no PDesign com essa fonte. Eu vou pegar a primeira fonte mesmo, tá? Dessas letras pequenas. Então, peguei essa primeira fonte, eu criei essa primeira palavra com essa primeira fonte, e aqui acontece da mesma forma das fontes tradicionais. Ele me dá como a palavra vai ficar em todas as letras que o PDesign tem disponível deste tamanho, tá? Posso escrever, trocar por esta letra. Olha, esta. Posso colocar a letra em ponto corrido de costura. Ela vai ficar bem pequena. Olha, eu tenho 3 pontos, três fontes de ponto corrido de costura. Tenho essa daqui
esta fonte aqui, olha, você viu como é bom a gente prestar atenção? No caso, essa fonte, ela não aceitou as letras que eu coloquei, tá? Aqui, uma letra mais trabalhada. E por último, esta letra aqui, que é mais, ela também é mais, misturou um pouco de a letra de forma com um pouquinho de manuscrita aqui, o restante manuscrita e a primeira letra, letra de forma, né? É uma fonte bonita. Então, essa fonte pode ser usada para aqueles clientes que eles não abrem mão de abreviar nomes, né, de tirar algum nome do logo, ou mesmo do bolso de médico, bolso de jaleco de médico, né? Então, você pode utilizar e ela não vai te dar problema, porque é uma fonte que já está, já é feita para ser pequena, ela já é configurada para esse tamanho de 5 a 6 milímetros aqui pelo P-Design, tá? Nós temos também, ainda no ícone de letras, nós temos a fonte, as iniciais de três letras, tá? Para que servem essas iniciais de 3 letras, né? A pessoa pode querer colocar, a pessoa tem 3 nomes e ela coloca as iniciais dos nomes na toalha, nos guardanapos, na toalhinha de mão. Então fica ao gosto do cliente aonde ele vai querer colocar essas 3 iniciais. Também pode ser que more 3 pessoas na casa e a pessoa quer colocar as 3 iniciais dos moradores da casa, tá? Então eu venho aqui, vou escolher a fonte. São 3 letras. Posso escolher outra letra também, outra fonte de letra, né? Vou colocar outra. Então, aqui, olha, são as 3 letras que eu escolhi e o modo os 3 modos, né, de letra que vai aparecer aqui neste ícone, né, que são as iniciais, são 3 iniciais de letras. Opa. Este daqui é o mais tradicional, é o mais que a gente vê, o 3, né, o formato de 3 iniciais, né? Mas eu tenho outras opções. Todas essas opções podem ser usadas utilizando este formato de edição das letras, das palavras do P-Design. Eu vou vir aqui, eu vou abrir uma nova folha, descartar esta e vou abrir uma nova folha, voltar aqui ao ícone do texto, que são as letras, as fontes, e vou para o último ícone aqui, que são os monogramas de uma letra só. Então eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 monogramas de uma letra só, que você pode colocar, pode colocar 2 letras juntas, mas normalmente as pessoas colocam uma, né, uma no roupão, aí coloca a letra B, coloca a letra C, se o nome começar com a letra C, coloca no roupão, coloca na toalha, ou mesmo na fronha, no guardanapo, no jogo americano. Então vamos lá. Venho aqui e eu vou digitar.
Ela é bem grande, essa letra, tá? Ela tá no tamanho de 11 por 14 centímetros de altura. Eu tenho que trocar meu bastidor. Então, como eu estou selecionando uma máquina doméstica, eu venho aqui e troco meu bastidor pelo 13 por 18. Agora a minha letra, o meu monograma coube dentro do bastidor. Coloco ele um pouquinho mais para cá. Pronto. Coloco ele aqui. Agora, vou ver outros tipos de monogramas. Tenho este daqui, que ele é igualzinho, mas ele é um pouquinho menor. Ele é igual na sua aparência, mas o tamanho é diferente. Tá? Eu vou deixar do lado só para vocês terem uma comparação. Como até o ponto muda. Depois, quando nós formos falar, né, sobre a conversão de imagens em bordados, eu vou explicar, porque esse, tá vendo, é um tipo de ponto, esse já é outro tipo de ponto, e na criação a gente tem essa opção de fazer o bordado escolhendo os tipos de ponto que eu desejo, né? Que eu acho melhor para o meu bordado, que eu acho melhor para o tecido, que vai ser onde vai o meu bordado, tá? Vamos então ver a terceira fonte. Venho aqui. Só que agora eu vou ter que apagar os outros. Venho aqui, deleto. Agora desço aqui. E vou deixar só a letra G. Tá? Então, essa já é mais uma fonte de monograma. Ver mais uma. Essa é muito bonita, ela é bem trabalhada. E ela tem o alfabeto inteiro. Tá? São as fontes, são os monogramas que o P-Design oferece pra gente. Para quem utiliza, para quem adquiriu o P-Design. Vou colocar o B. Tá vendo que o B é maior. Tá? Tenho essa fonte. Agora vamos lá. Mais uma. Essa é muito legal, essa fonte. Ela é legal para camiseta de uniforme, de time. Deixa eu tirar o B aqui de baixo. Aqui. Essa fonte é muito legal para uniforme, para camiseta de time. Você pode colocar, montar a palavra e bordando uma por uma e montar uma palavra, ou deixar mesmo só a letra, a inicial. E por fim, esta última. Deixa eu ver se ela é grandona. Eu acho que ela é. Vamos ver. O S. Vou apagar essa e a gente desce essa. Olha, esse daqui é uma letra S do último fonte de monogramas aqui. São as opções em relação a letras, fontes que o P-Design
disponibiliza para nós, tá? Eu posso também fazer uma montagem aqui. Eu tenho o S e eu posso colocar aqui uma letra minúscula. Vamos dizer um exemplo que eu vou colocar o nome Solange. Solange. Então eu posso colocar o S com esta letra e o restante posso mudar de cor. Posso colocar uma outra cor, olha, cor mais parecida. E posso colocar Solange e escrever na toalha e bordar, bordar na toalha, tá? Coloco aqui e bordo na toalha. Centralizo. Lógico que eu vou fazer de acordo com o tamanho do bastidor da máquina que eu possuo e faço a edição. Além deste ícone que eu tenho no PDesign, que vai me dar essas opções de letras, de edição das letras, eu tenho também aqui esses ícones de texto. Venho aqui no importar, né? Vou onde eu tenho atributos do texto, atributos da costura, a cor, nesta aba, na parte direita do PDesign. Eu venho aqui na primeira aba, que é a aba de importar, né? E vou procurar o ícone texto e vou escolher o que eu quero. Como que eu faço essa edição, no caso deste ícone aqui? Eu escolhi o texto, né? E aqui eu tenho alguns formatos de letras, tá? De palavras, aliás, né? Formatos de letras em que já estão começada uma palavra. Então, eu venho aqui, eu vou, primeiramente, vou pegar a decorativa, vamos dizer essa daqui, vou importar, venho aqui para a aba do atributos do texto, vai aparecer o que está escrito aqui, certo? Não sei se vocês lembram, no comecinho da edição das letras eu dei um exemplo, Maria, e depois eu cliquei aqui e coloquei o José. Então aqui a gente pode fazer a mesma coisa. Então aqui eu vou colocar o nome, vou colocar um nome, vamos dizer Maria de novo, né? Então venho aqui, só que eu vou colocar todinho de letra maiúscula, tá? Desculpa, tá? Pronto, todinho de letra maiúscula. Ele vai me dar a opção de aumentar e ele vai mostrar a mesma fonte que eu vim aqui, ó, que eu escolhi aqui, tá? Escrevi o nome Maria, digitei o nome Maria e tô colocando a fonte que eu quero, do jeito que o texto na fonte, do jeito que eu quero. Aqui eu venho agora nesta fonte aqui, primeiramente, vamos lá, vou deletar, venho aqui no texto, vou importar, cliquei, selecionei e coloco importar. Venho no atributos do texto, olha, vai aparecer o que está escrito aqui, tá? Igualzinho lá atrás, quando eu ensinei a editar o nome Maria, trocar o nome Maria para José, tá? Vamos lá. Vou colocar todo caixa alta e vou colocar o nome de um comércio, tá? Vamos continuar com os nomes que a gente já está usando.
mercado. Olha. Então, aqui eu consigo fazer esse bordado, que é um sombreado, né? Ele dá um efeito de sombreado. Vai depender muito do fundo que eu vou usar para ele dar esse efeito. Provavelmente, quanto mais claro o fundo, melhor vai ser esse efeito. Então, teria que ser bordado numa camiseta clara, né? Ser feito o logo numa camiseta clara. Mas ele vai me dar essas opções. Tenho também, além das decorativas, eu tenho em bloco, que são essas, onde eu estou mostrando. Olha, aqui eu tenho, deixa eu clicar no mercado e deletar. Pronto. Agora aqui, olha, eu tenho, já mostrei com o contorno, tá? Continuo ainda no texto, ainda tenho bastante fontes, bastante coisas que eu posso fazer com essas fontes. Venho em atributo do texto e coloco. Pronto, ó, tá? Venho novamente no importar, tenho mais opções aqui, monogramas. Ele vai me dar as opções de monogramas, igual nós estávamos vendo agora, tá? Venho no atributos e posso colocar outras fontes, tá bom? Venho novamente no importar e texto pequeno. Vamos ver. Eu vou colocar esse daqui. Esse texto, mas esse eu vou colocar maiúsculo e minúsculo. Olha. Ficou bem fininha a letra. Uma letra estilizada. De ponto corrido de costura. Tá? Vou deletar. Venho novamente aqui. De texto nós já vimos tudo. Neste ícone nós temos outras pastas, né? Não são letras, são contornos, são desenhos. Aqui, formas e contornos, tá? Venho aqui, coloco o texto. Então, em relação às letras, nós já vimos praticamente tudo, né? Depois, com o decorrer aqui do nosso curso, né? Eu vou acrescentando os textos conforme eu vou precisando e fazendo a criação do bordado. Ainda sobre palavras e letras, nós agora vamos ver o ícone atributos da costura. Nós já vimos esse ícone atributos do texto, de texto, né? Agora nós vamos ver este ícone aqui. Então, nós vamos escrever o nome. Já coloquei. Vou aumentar. Por que que eu sempre aumento pegando esta parte do bordado? Porque se eu aumentar só aqui, ele vai me distorcer.
tá? Então, eu prefiro aumentar deste jeito aqui, ó, tá? Vou aumentar um pouquinho só. Mais um pouquinho só. Bom, agora eu venho, como sempre, como eu ensinei anteriormente, eu sempre, para editar a minha palavra, a minha letra, o monograma, qualquer bordado que eu colocar aqui no bastidor do P-Design, eu tenho que selecionar. Selecionando, ele vai me abrir todos os ícones de edição. Então, eu venho aqui, atributos do texto, já vimos anteriormente. Agora, eu venho atributos de costura, tá? Coloco aqui, modo expert, que vai me mostrar algumas configurações. Eu vou ligar aqui o simulador, como que o bordado ele vai ser bordado, é esse ícone aqui do P-Design, e eu vou explicar o que seria esta ferramenta aqui. Essa ferramenta, ela serve para ser colocado sob a costura, como o próprio nome dela diz. Então, por que eu vou colocar isto embaixo da costura, embaixo do bordado, né? Para ele melhorar, vamos dizer assim, ele vai dar uma estabilizada, vamos dizer que o seu tecido seja uma malha, né? Então, ele é uma amarração, então ele vai preparar aquela partezinha da malha para receber o bordado, tá? Então, eu já vou fazer uma simulação aqui para vocês entenderem melhor. Aqui, venho aqui, meu bordado, olha como ele vai ser bordado. Isso daqui é uma simulação de como a máquina vai fazer o bordado. Ela vai começar no M e vai até o A, que é o final do nome, tá? Parar aqui. Agora, eu seleciono uma amarração embaixo do meu nome. Então, eu venho aqui, vou selecionar este, tá? Aqui eu posso colocar ele mais denso, médio e leve. Vou deixar no médio e eu vou simular como que a minha máquina vai bordar este nome. Preste atenção que ela vai fazer primeiro como se fosse, um chuleado antes de bordar esse ponto da letra que chama mais conhecido como ponto satim, ponto cheio. Olha lá. Ele faz um chuleado embaixo. Isso é muito bom quando a gente está trabalhando com tecidos para estabilizar o tecido. Tecido que tem um certo movimento, tá? Uma certa elasticidade. Quer dizer, vou colocar esse outro aqui. Vamos lá. Olha lá. Mesma coisa. Isso. Parei. Vou colocar este daqui, ó. E é assim que a máquina vai bordar. Ela vai fazer primeiro toda a amarração e depois vem bordando, amarração e vem bordando. E vai ser assim. Tem a opção de deixar sem nada sobre a costura? Tenho, tá? Mas a partir do momento que eu ver que eu tenho um tecido que ele tem um certo movimento, uma certa elasticidade, essa ferramenta é muito interessante de ser usada, tá? Aqui é a mesma coisa, densidade. Então, aqui o sugerido, aqui o básico, né? O normal é esse. Se eu aumentar, vou aumentar assim. Olha. Tá? Ele vai aumentar a densidade
do nome. O que seria aumentar a densidade do bordado? O ponto ele vai ficar mais apertado, ele vai ficar essa parte aqui, que é do satim, ele vai ficar mais juntinho, né? Olha, já coloquei ele no normal. Se eu colocar menos, talvez com menos densidade dê para vocês verem melhor. Olha, ele vai ficar mais aberto, tá? O que a gente indica? Quando que eu uso mais denso, menos denso? Na minha opinião, mais denso a gente pode usar a gosto do cliente ou mesmo do bordador, né? De quem vai bordar. Se a pessoa gosta de um bordado mais cheinho, um bordado que tá mais juntinho, né? Que dê um efeito mais gordinho, né? O bordado, ele pode colocar uma densidade maior, tá? Agora, para que serve a densidade menor? A densidade menor é muito interessante quando nós formos bordar num plástico cristal. É um plástico que a gente usa para fazer um trocador de criança, de bebê, que vai em cima do lado do berço, né? Que faz o trocador de tecido e envolve o plástico, né? Um plástico, ele é maleável, esse plástico, e ele tem por isso que ele é transparente, por isso que ele chama o cristal. E muitas vezes esse plástico é usado em nécessaire, em bolsa, e às vezes a pessoa quer bordar alguma coisa nesse plástico. Então eu aconselho, quando for bordar nesse plástico, diminuir a densidade do nome. Por quê? Porque se você deixar esse ponto muito apertado, ele vai picotar o plástico. O próprio bordado picota o plástico, tá? Vou deixar no tradicional, no que o fabricante me indica, né? Me sugere, tá? Aqui eu engrosso a letra, ou eu deixo no normal, tá? Então eu tenho tudo isso para fazer a edição, tá bom? Depois de editado, escolhido o tipo de amarração que eu vou colocar abaixo do bordado, densidade, ter feito todas essas edições, eu posso vir aqui ainda e escolher o tecido que eu vou bordar, tá? E a maioria das vezes a gente deixa no padrão, seleciona o padrão, tá? Posso selecionar o brim? Posso, se eu for bordar um brim, pronto, seleciono o brim, tá? Quero voltar, depois que eu bordei o brim, quero voltar para o padrão, vou voltar para o padrão e vou fazer assim, tá bom? Então, nós temos todas essas edições na parte de atributos de costura e atributos de texto, tá bom? As cores, tá? Ainda nas letras e nomes, né? Nós temos aqui como utilizar as ferramentas aqui em cima. Então, eu tenho como duplicar o nome ou o bordado, né? Ou o desenho. Eu tenho como copiar e aí colar, tá? Tenho ainda como organizar, aqui ele só me dá a opção de mover para o centro do bastidor. Tenho como girar. Aqui eu tenho como aumentar o tamanho manualmente, tá? Aqui, às vezes, quando eu quero aumentar o tamanho, eu posso colocar
a setinha, meu mouse aqui e aumento o tamanho ou diminuo, tá? Aqui ele me dá a opção de mudar manualmente. Aqui eu posso aumentar em porcentagem, tá? Vê que ele aumenta aqui também. Ele vai aumentando proporcional, tá? Ó, vamos colocar 20%. Opa. Ó lá, ele aumentou. Posso também aumentar aqui, ó. Clico, aumento aqui, tá? Agora aqui, ó. Esse ícone é bem interessante. Ele vai modificar o meu ponto. Aqui, inicialmente, eu tinha comentado que este ponto de letra, ele tem o nome de Satin. Então, eu venho aqui, sempre selecionando, né? Se eu não seleciono, ela não me dá não me dá direito à edição. Seleciono o nome, venho aqui estampar, editar ferramenta de carimbo de entrada. Vou colocar essa daqui, tá? Aqui eu tenho alguns pontos que eu posso utilizar, fora esse ponto satin. Olha, tá? Eu vou utilizar esse ponto bloquinho. Aí vai fazendo, deixa eu fazer direitinho aqui. Aqui, conforme o sentido do ponto, ó, vou colocar aqui. Aqui. Olha só. Conforme o sentido do ponto, ele vai fazendo. Vamos lá. Ver este. Olha. Então, ele muda o ponto. Nós estávamos em satin, agora ele está com outro ponto, tá? Vou escrever novamente Maria. Pronto. Venho aqui, já verifiquei todas as ferramentas que os ícones, né, que eu posso usar. Imagens, visualizar, ordem da costura, atributos da costura, que foi o que nós já vimos. Aqui eu não vou saltar, não vou deixar, vou só retirar este ícone aqui. E aqui, olha, editar o texto, converter em blocos. Posso vir aqui, ó, desagrupar. Por que eu vou desagrupar um nome? Se eu quero colocar um de cada cor. Olha, uma letra de cada cor, tá? É o que nós vamos fazer agora. Agora nós vamos ver um exemplo. Eu quero criar meu nome, mas eu quero fazer uma letra de cada cor. Então, eu venho aqui, coloco Maria, certo? Vou selecionar, venho aqui, no lado esquerdo aqui do P-Design, vou neste ícone aqui e vou mostrar em ordem de cor. Aqui está só uma cor, mas ele mesmo assim ele vai separar. Aí eu venho aqui, vou clicar no M.
venho na minha paleta de cor, vou colocar roxo. Vou no A, venho na paleta de cor, colocar rosa. Vou no R, vou colocar pink. Vou no I, vou colocar esse rosa envelhecido. Vou no A e vou colocar... Vamos ver qual... Este. Então, aqui ficou 1, 2, 3, 4, 5 cores. Vamos dizer que eu estou criando um logo e que o nome que vai nesse logo, ele é de um de cada cor. Posso fazer a criação uma letra por uma, se tiver uma fonte, se for utilizada uma fonte em que o P-Design não tem, ou posso fazer desse jeito aqui, venho nesse ícone e transformo as cores.